Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na internet, no AllTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje e tem a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades da região. Olha, pessoal, pela próxima hora, todo mundo aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão do programa Gente que Fala. Interaja, é bacana você fazer perguntas aqui aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou o nosso espaço aqui mais tranquilo, mais light, para a gente falar das coisas bacanas aí para o nosso público, para a nossa audiência curtir no final de semana. Hoje a gente vai tratar aqui de música, de artes plásticas. Tem o aniversário da cidade de São Paulo, que vai chegar aí na semana que vem, na próxima quinta-feira, mas a gente já vai tratar hoje. E para essa conversa, vamos aqui escalar os nossos convidados de hoje. Lívio Giosa, administrador, professor, presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial, também presidente da Associação Paulista Viva. Tudo bem, Lívio? Muito obrigado pela presença com você mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Mauro. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, a nossa bancada, e vamos firme na conversa de hoje, para o bem da cidade de São Paulo e da Avenida Paulista. Muito bom. Eu sigo aqui apresentando o cantor, compositor, regente, instrumentista e ativista do movimento negro, Henrique Crispim, o Cris, vocalista do grupo Quimbanda. Tudo bem, Cris? Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Forte abraço, um abraço à nossa bancada. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pela presença aqui com a gente. Luiz Milan, cantor, compositor, ou melhor, compositor, cantor e psiquiatra. Tudo bem, Luiz Milan? Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite e agradeço a todos, a toda a equipe aí do Gente que Fala e aos seus ouvintes. Obrigado pela presença. Rafael Murió, artista plástico, músico, também aqui para a nossa conversa. Murió, como é que você está? Obrigado pela presença aqui de novo com a gente. Boa tarde, grande Mauro. Boa tarde, programa Gente que Fala. Boa tarde, querida Zenilda Pichoxó, grande Fausto Camunha. Um prazer estar aqui mais uma vez, hoje com a presença do Milan, do Cris, do Giosa, e vamos em frente. Vamos em frente. Nosso primeiro assunto aqui desta sexta-feira, para a gente relaxar aqui em cima dos temas. O que esperar do mercado da arte em 2024 a partir dos acontecimentos globais que a gente verificou em 2023, não é? As guerras e os conflitos pelo mundo afetaram, né, no ano passado e ainda afetam diretamente as fontes de financiamento da produção cultural, especialmente em países onde parte do dinheiro que movimenta esse setor vem do Estado. Isso sem falar da polarização política que influencia os artistas no contexto dos costumes e dos hábitos também. Aqui no Brasil, essa questão é ainda mais aprofundada, afinal de contas, esse ano temos eleições que cada vez mais dividem as relações sociais. Então, a pergunta que eu vou fazer aqui para a gente iniciar, e eu começo com você, Lívio. Como é que as artes, no papel de consolidar a democracia, enfrentarão os desafios políticos deste ano? Eu acho que a cultura está acima e as artes estão acima das questões políticas, né? Embora a gente vá viver um ano eleitoral, há já uma fruição mais definida, um planejamento melhor. A Covid, a pandemia e todos esses aspectos que você comentou influenciaram até a programação, o planejamento das grandes atividades artísticas no Brasil e no mundo. Mas eu acho que o tempo já desfez esse problema e, especialmente na cidade de São Paulo, a gente vê uma programação cultural para 2024 extremamente intensa, em várias frentes, né, da cultura, de uma forma
360 graus da cultura na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? A nossa Secretaria de Cultura, a secretária Marília Marton, está desenvolvendo um trabalho excelente e planejando tudo para 2024. E no âmbito da Avenida Paulista, se você me permite, a Avenida Paulista tem 17 centros culturais. E nesses centros culturais há também uma programação excelente de atividades constantes, diárias, culturais, o que favorecerá muito a todos aqueles que queiram entender, participar, e desenvolver seu conhecimento sobre cultura e arte, no país. E especialmente aos domingos, onde a gente tem a ruas abertas, a Avenida Paulista é um grande centro da arte popular, né? As pessoas vão à rua, colocam aí a sua fruição artística, seja no canto, seja na dança, seja de várias frentes, e ali é que a gente tem um panorama popular da cultura brasileira expressa em N atividades, do artesanato, à pintura, do canto, da música. Portanto, São Paulo é esse centro cultural que todo mundo valoriza e reconhece. Cris, vamos lá. O que esperar do mercado da arte em 2024, a partir de todos os acontecimentos políticos globais de 2023, enfim, o papel das artes, né, na consolidação aí das relações, da democracia, diante dos desafios políticos? Bom, antes de começar a falar sobre esse aspecto, eu vou usar o termo da palavra democracia, e eu consolido essa frase em dizendo que enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então, partindo dessa premissa, todos os aspectos culturais que nós temos aqui na cidade de São Paulo, por mais que nós temos das ruas abertas, vários centros culturais, eu sempre me pergunto onde é que estão as pessoas curadoras de artes mesmo. Como é que elas conseguem ter acesso a essa possibilidade de demonstrar seu trabalho em alguns centros culturais? Vou citar alguns nomes aqui, como talvez a Rede Sesc, Senat, alguns outros. E sempre é muito difícil você conseguir colocar o seu projeto. Eu acho que o aspecto cultural na cidade de São Paulo tem que ser feito em dois viés. Primeiro, entender porque sempre são os mesmos artistas que têm o mesmo privilégio de mostrar o seu trabalho dentro da cidade de São Paulo. E outro, porque nas temáticas colocadas como periféricas sempre são meio que esquecidas, deixadas de lado. Por mais que abrangemos, colocamos São Paulo num todo, falando que tem diversas atividades culturais em São Paulo, essa atividade cultural também é labor. E esse labor é dinheiro. Esses artistas precisam sobreviver, esses artistas precisam financiar a sua própria arte. Então, não fechando meus olhos para o que acontece no mundo, mas olhando mais para a guerra chamada São Paulo, né, as atividades artísticas de São Paulo, eu moro no centro, eu sou morador do centro, né, eu sou um rato do centro, estou sempre aqui no centro da cidade de São Paulo. E vejo algumas atividades artísticas onde você tem meia dúzia de pessoas. E depois vejo atividades artísticas aqui no Vale do Agabaú fechadas, com inúmero efetivo policial e grande destinação de dinheiro para comunicação, divulgação. São duas realidades, né? Dois pesos e duas medidas. Enquanto houvermos dessa maneira, vivemos São Paulo dessa maneira, a gente não consegue ter uma atividade democraticamente em São Paulo. Tendo em vista que, mesmo com a virada cultural sendo levada para os aspectos periféricos da cidade, quando fizemos um relato específico para sabermos quais são esses artistas, vemos que somos os mesmos. E retiram artistas emergentes de uma colocação como se não houvesse. Há uma grande cultura eclodindo em São Paulo. Precisa se verificar aonde ela está. Murió, a sua análise para a sua observação para a gente analisar aqui, essa reflexão feita pelo Cris. A falta de espaço para muitos artistas, especialmente os periféricos, ele destaca, né? Muitos artistas ali sempre ocupando os espaços e para muitos, para tantos outros, esse mesmo espaço não aparece. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Mauro. As pessoas ficam preocupadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Esses grandes centros já têm a sua programação, as suas políticas, os seus aconchavos, né? Eu fico preocupado com o resto do país, o restante do país. É onde a Lei Rouanet não entra. Ela entra sempre nos grandes centros, né? Ou nos grandes artistas, né? Então, a minha preocupação eu sou um cara que sou um andarilho da Avenida Paulista, por exemplo. Lá tem, como disse, acho que foi o Mila, né?
Foi o 1700. É o Lívio. O Lívio, O foi o Lívio. Lívio que falou. Então, eu normalmente eu sou um apaixonado pela Avenida Paulista e sou um apaixonado pelos 17 centros que existem lá. Então, eu frequento a todos. Eu tenho visto artistas diferentes expondo. É difícil? É difícil, sim. E é muito trabalho, por parte de quem escolhe os artistas. Eu nunca soube qual é a real habilitação que o artista tem para estar ali. Então, você fica 2, 3, 4, 5 anos antes batalhando para poder estar expondo. Eu já expus em alguns deles e sei que realmente não é fácil. Mas não me preocupa São Paulo, ou Rio, ou Belo Horizonte, ou Porto Alegre, né? Me preocupa são os artistas do restante do Brasil. Esses sim que são pequenos artistas que não conseguem alcançar o que a lei exige para poder investir em sua arte. Os grandes são os grandes, com dinheiro próprio ou sem dinheiro próprio, acabam expondo na Caixa, acabam expondo nos grandes centros, porque existe uma ligação entre as pessoas, e esses caras estão sempre em exposições, estão sempre trocando ideias, conhecendo gente. Agora, os pequenos não têm essa ação e nem sabem por onde começar com tudo isso. Muriel, Mauro, se você... você me permite, Fala, Lívio. só fazer uma pontuação, essa colocação muito boa do Rafael Murió. Os pequenos municípios, os médios municípios, precisam desenvolver suas políticas públicas, porque políticas públicas voltadas à cultura local. E aí, Cris, é que chega aonde você tocou também muito bem. Quer dizer, se você valorizar o cidadão no município, porque todos moram no município, é no município que flui, que nasce, que se valoriza tudo, especialmente a arte e a cultura. Se você tiver nos municípios o incentivo para essas boas práticas culturais, você aí revela as pessoas, compromete quem está no município para poder participar e, ao mesmo tempo, engaja a sociedade para os movimentos culturais locais. E ele aí se expande para o resto do estado, para o resto do país, para uma visão internacional, mas tudo começa pela base. E se tivéssemos nos municípios essa atenção para políticas públicas ligadas à cultura, todos seriam conclamados a participar, a diversidade fluiria, e com isso a gente teria uma expressividade muito mais presente do valor da cultura nacional. Como Concordo ouviu o plenamente. Luiz Milan a respeito desse tema? Luiz, como é que você avalia a questão aí das artes, o papel dela na consolidação da democracia e os enfrentamentos aí deste ano que virão? Ô, Mauro, então eu queria voltar um pouquinho para a questão inicial, da questão das guerras, né, da política. Vamos lá. Vou sair um pouquinho daqui do Brasil e para algo mais Mais global. Vamos do lá. mundo, né? Do mundo, eu acho o seguinte, né? É impossível o artista não estar impactado pelo que está acontecendo, tanto politicamente como em guerra, tal, né? Então, certamente, todos os artistas de qualquer área são impactados, né? Tem até aquela história famosa, né, do Picasso, onde os fascistas entram no ateliê dele e perguntam: você fez esse quadro? Ele falou: não, foi vocês. Era da Guernica, né? Então, o que ele fez? Ele pintou a guerra, né? A Guerra Civil Espanhola. E eu uma vez também vi uma exposição lá na Bienal de Veneza, e uma hora eu olhei para cima assim e tive um impacto tremendo, fiquei chocado, assim, demorei alguns minutos para me recuperar, né? Tinha um avião de guerra enorme pendurado no teto com Jesus Cristo crucificado nesse avião, né? Era daquele artista italiano Ferrari. Italiano, não, desculpe, argentino, Ferrari, até que já Sim. faleceu. Super impactante. Ele estava falando, numa imagem, ele disse muita coisa, né? E acho que atingiu a todos nós.
E quando nós estávamos gravando o nosso último disco, no finalzinho a gente resolveu colocar uma vinheta por causa da guerra, porque estava começando a guerra e tinha uma vinheta que dizia vamos explodir, virar semente ou tão somente seguir em frente, que era a letra dessa vinheta, né? E a gente, impactado pelo que estava acontecendo, falou, vamos gravar isso. E pusemos a última música do disco. Então, eu acho que não tem como a gente não se impactar. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode se aprisionar com isso. Que o artista tem que estar livre para criar, né, independente né, das guerras, de política, de poder. Né? Porque a política em si, tudo bem. O problema é o mau uso da política, né? Poder pelo poder. E isso aí, evidentemente, se o artista ficar só ligado nessas coisas, ele vai ficar aprisionado também. E a arte é o contrário, é liberdade e a meu ver, um dos maiores atos amorosos que existem da humanidade é a arte. E os mais destrutivos é a guerra e o poder. Perfeito. Programa Gente que Fala de sexta-feira, a gente segue por aqui. Pela 365, a sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Próximo tema, gente, para a gente tratar por aqui. Semana que vem, quinta-feira, 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, né? A cidade vai comemorar 470 anos de fundação. E um dos maiores símbolos da cidade, a Avenida Paulista, que aliás tem a data de inauguração diferente, foi em 8 de dezembro, né? A Paulista é uma vitrine que conta a história da maior cidade da América Latina, reflete as transformações econômicas, sociais e culturais, os eventos, exibe o caos do trânsito também, o medo da violência, anuncia os empregos que ainda fazem de São Paulo a terra do trabalho e abriga as manifestações políticas e as comemorações. É uma vitrine geral, não é uma coisa, Lívio, que acho que a gente pode dizer sem medo de errar que a Paulista é a cidade de São Paulo e a cidade de São Paulo é a Paulista, né? Sem dúvida. E agora, sendo presidente da entidade e constantemente na Avenida Paulista, a gente percebe o quanto a avenida é querida, não só pelos paulistanos, mas especialmente para quem vem de fora de São Paulo. Todo mundo quer vir a São Paulo e circular na Avenida Paulista. E mais do que isso, ser fotografado na Avenida Paulista. Então, você circula pela Paulista a qualquer hora, desde o casal com vestido de noiva, que acabou de casar em alguma das igrejas de São Paulo, que passa na Paulista para tirar foto no meio da ciclofaixa, até as pessoas que circulam, especialmente quem vem de fora. Então, é bacana essa introdução que você deu, Mauro, porque São Paulo, a Avenida Paulista é reconhecida como símbolo de São Paulo. E a gente fez uma pesquisa através da Associação Paulista Viva, junto com a FIP, para identificar por que os paulistanos consideraram a avenida o símbolo de São Paulo. E a palavra-chave que destacou foi a palavra diversidade. A palavra diversidade aqui no sentido mais amplo, né? Não é só de raça, de cor, mas especialmente das entregas. Porque tudo que tem numa cidade inteira, numa única avenida como a Paulista, tem, e as pessoas adoram circular porque elas encontram tudo. Do pastel da Dona Maria ao hospital, do grande centro comercial aos institutos culturais, do parque à igreja. Portanto, está tudo lá. E é bacana a gente entender números, se você me permite, e rapidamente eu falo. Na Avenida Paulista, só na Avenida Paulista, existem 187 edifícios comerciais, residenciais. Na Paulista moram cerca de 10 mil moradores nos edifícios residenciais. Ela tem 2,7 quilômetros de extensão. 89 mil veículos circulam diariamente na avenida. Mais de 3 mil bicicletas. Na Avenida Paulista, nós temos 29 consulados e 17 câmaras de comércio. Temos também 17 centros culturais, 2 shopping centers, 6 centros comerciais, 32 bancas de jornais. E cerca, segundo a CET e a SP Trans,
1,5 milhão de pessoas circulam na Avenida Paulista por dia. Isso significa uma Campinas por dia. Portanto, a Avenida Paulista tem esse pulsar, né? Irradia esse pulsar a todo momento. E é importante salientar o papel da Associação Paulista Viva, que é uma entidade única no mundo. Nós já fomos reconhecidos pela Unesco. É a única entidade civil voluntária formada pela sociedade civil que cuida de uma avenida, especificamente, e dos seus quarteirões paralelos. E o nosso trabalho, que tem 27 anos de muito impulsionamento na avenida, valorizando tudo, desde a calçada que fizemos, a iluminação LED, o Parque Mário Covas, são grandes conquistas da entidade. Hoje, nós estamos numa atividade muito bacana. Nós estamos revitalizando os canteiros. Nós acabamos de implementar, junto com a Secretaria de Segurança do Estado e a Guarda Civil Metropolitana, com o grande apoio do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio, a Operação Delegada. Sim. 380 policiais militares estão nas ruas da Avenida Paulista e região, minimizando incrivelmente os índices de segurança, foram minimizados nesses últimos 2 meses, e implantamos algo inédito, Mauro, e todos aqueles que estão nos acompanhando, o programa Avenida Paulista Sustentável. É o primeiro conceito de criação do Distrito Sustentável Local para reduzir nos próximos anos as emissões de carbono à luz de eixos como eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduos eletroeletrônicos, mobilidade sustentável, redução da poluição e educação ambiental. Esse Sim. programa já está em andamento, com grande apoio dos stakeholders locais, dos parceiros locais. Portanto, algo inédito que nós estamos construindo para a cidade de São Paulo e para todos que participam desse grande movimento na Avenida Paulista. Lívio Giosa, eu gostei muito desses números que você apresentou, né? Na Avenida Paulista tudo é superlativo, né? Quantidade de estabelecimentos, carros em circulação, pessoas, enfim. Quero te dar uma sugestão, né? Colocar nessa estatística a quantidade de emissoras de rádio que existem na Avenida 32 Paulista. torres. 32. 32 torres. Sim, porque é o ponto mais alto da Avenida Paulista, por isso as torres estão lá, as emissoras estão lá. Eu vou fazer aqui o meu relato, o meu testemunho em relação à Avenida Paulista. Eu sou um apaixonado. Quando moleque, quando adolescente, andava muito por lá, porque eu queria trabalhar em rádio. As rádios estavam lá, eu ia para lá para poder visitar as emissoras. Já trabalhei em 4 emissoras na Avenida Paulista, né? Hoje estou aqui falando no microfone da 365, que não é na Avenida Paulista, em Alphaville, mas eu tenho certeza que os colegas da 365, muitos dos que estão lá, passaram por emissoras Sem da Avenida dúvida. Paulista, Bem né? lembrado, viu, Mauro? Muito bem lembrado. Então, eu sou um apaixonado por conta disso e tenho selfie na Paulista com familiares, com amigos. Estou passeando na Paulista, encontro alguém, já lá faço selfie. Todo mundo faz isso porque a Paulista é um lugar especial para isso, né? Então, Muito legal. eu quero te pedir o seguinte. Bom, a cidade de São Paulo vai fazer aniversário, então, na semana que vem, quinta-feira, 470 anos. E tem uma poesia sua, você é autor do livro é, Olhos da Vida, contos de poesia, não é isso? E você, quando a cidade de São Paulo fez 450 anos, você escreveu uma poesia chamada Quem é Você, São Paulo, que foi premiada, foi escolhida como vencedora de um concurso realizado naquela época. Eu queria que você falasse a respeito dessa poesia agora aqui para gente. Muito bacana. Obrigado, Mauro. E quero declamar essa poesia nesse momento, porque ela tem um significado muito bacana. Foram, como você disse, nos 450 anos da cidade de São Paulo, mas ela é extremamente atual e vale a pena a gente acompanhar. Então, o Vamos lá. título é Quem é você, São Paulo? É uma luz acima de tudo. Um monstro, meio gente, meio concreto, com um lampejo de verde, que insiste em crescer. Quem é você? É a garoa perdida nas tempestades, que insiste em encher as casas, as ruas e a dor daqueles que, entretanto, também insistem em fincar até a próxima chuva. Você, São Paulo, é aquela nuvem cinza encrustada numa cidade,
sequela poluída de um crescimento que já foi o seu maior orgulho e que hoje tosse, tem bronquite, faringite e sinusite, e se dá o luxo de, mesmo assim, não ter tique-tiques nervosos. Quem é você, São Paulo? É paixão recolhida, reprimida na falta de quintais, jardins e parques, na falta de céu para a pipa subir, na falta de terra para as bolinhas de gude rolarem, na falta de espaço para o futebol jogar. É você, São Paulo, que das crianças se separou e para elas terá que voltar. São Paulo, foi você quem criou os portões, as grades dos prédios, os alarmes seguros para tentar espantar os ladrões e suas caçadas. A marca maior de acidentes de trânsito. Você virou páginas e páginas de estatísticas não privilegiadas. São Paulo, quem é você? É criança, jovem, adulto e idoso. Para estes, um inferno. Uma luta inglória nesta cidade que só quer correr. É um misto de raças, uma cor incolor de tonalidades, um coração cheio de responsabilidades. São Paulo, você virou um sonho perdido. Deixou de ser o paraíso do nortista, a fatura certa da prostituta, a grana farta do vendedor. Você virou competição mesmo. Aglutinou os espaços, zoneou o azul, codificou a terra, computadorizou nossos destinos, metro enfiou o povo por baixo de tudo quanto foi área, só para sobreviver um pouco mais. São Paulo, você é vida, que se preze. Deu cabeça e ideias para os mais variados gostos, do motel transcendental à cultura na Avenida Paulista, ao novo bar da Faria, da Caipirinha ao Bauru. São Paulo virou serviço de atendimento especial 5 estrelas, que tem tudo, tudo tem 24 horas ou mais por dia. E então, São Paulo, quem é você afinal? Boa Sou pergunta. gente, sou gente. Sou templo de todas as religiões. Sou o ponto de encontro dos amigos, da família. Sou pele, ritmo alucinado, da balada, do rock e do samba. Sou tema de música. Sou avenida. Sou pujante. Sou, enfim, o seu sonho, a sua marca, a dose certa de quem me ama. Muito bem. Lívio Giosa, autor do livro, autor dessa poesia, Quem é Você, São Paulo? Está no livro Olhos da Vida, Contos e Poesias. Está no seu livro? Está nesse livro que foi Sim. ilustrado pelo Elifas Andreato, é um livro que conquistou vários prêmios e que virou vários concursos aí no Brasil e nas cidades, nos municípios, concurso Olhos da Vida de contos e poesias, muito legal. Muito bem. Vamos seguir aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala, sexta-feira por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista, no centro-oeste, para 20 cidades lá da região. Rafael Murió, para ser um artista plástico é preciso ter muito mais do que talento. Tem que possuir habilidades como sensibilidade, observação, autenticidade, ousadia, disciplina, dedicação e estudo. As dificuldades são muitas num mercado bastante instável. E por isso, apesar de todo o talento e paixão pela arte, a pergunta ser ou não ser um artista plástico profissional nem sempre é uma questão de escolha, não é, Murió? Ser artista plástico isso já está pronto, ou é possível tornar-se um artista plástico? Bom, Mauro, eu acho que é possível se tornar um artista plástico, sim, né? Não adianta, não precisa ter somente talento, né? Eu acho que a maior parte do artista é suor e dedicação, né? Agora, existem duas situações para o artista. O artista que está começando, né? Então, para o artista que está começando, existe um grande estudo para ele poder se tornar um artista profissional. É cor, é forma, e vai por aí afora, senão ele não se torna um artista. Agora, quando ele começa, ele também ele precisa viver.
Se ele precisa viver, ele precisa ganhar. E não é sempre que se vende uma tela, que se vende uma escultura, e que se vende assim por diante logo no começo da carreira, né? Então, exige do artista o paralelo, um emprego paralelo para se sustentar. E é nessa forma, né, com muita dedicação e muito suor mesmo, né, que ele começa as suas primeiras exposições nas prefeituras, nos restaurantes, vai por aí afora, né, para tentar vender o seu trabalho e ser reconhecido. Agora, ele tem que ter uma visão de ser um artista profissional. O que é ser um artista profissional? O artista profissional é aquele que tem quem invista nele, né? E para investir nele, ele precisa estar dentro do mercado. Ele tem que chegar na galeria, ele tem que chegar no leilão de arte, ele tem que expor fora do país, ele tem que ter um currículo para que as pessoas comprem o trabalho dele e invistam para o futuro. E assim, dessa forma, ele começa a ser valorizado dentro do mercado. Então, ele começa a vender realmente as suas telas e se profissionalizar. E aí volta novamente: dedicação, dedicação, suor, presença. Então, são várias situações para que ele se torne um profissional. Mas ele só passa a ser profissional quando as pessoas começam a comprar o seu trabalho e investir nele. Compra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto trabalho, e aí vai em frente. Poucos chegam a essa etapa, poucos chegam nessa etapa, né? Existem milhares, milhões de artistas tentando a vida pintando quadros. Muitas vezes as pessoas falam para mim, né? Mas eu não consigo vender, não estou conseguindo vender. É ter que ter paciência, né? Primeiro vende para a família, depois vende para os vizinhos e vai por aí afora, até que consegue algum jornalista que fale dele, até que daí em diante ele começa a expor e vai em frente, até que ele chegue no grau das galerias. Fácil? Não, não é fácil, não. Como a gente já disse aqui, não é fácil estar nesses grandes centros, expondo nesses grandes centros, né? Mas o que precisa é ter muita dedicação. E eu já tive alunos que não eram que não começaram como artista plástico e aos 60 anos foram ter aula comigo e se tornaram grandes artistas. Só que não tinha objetivo de venda, tinha o objetivo de dar quadro para a família, né? Eu mesmo faço, por exemplo, a gente estava falando da Paulista, né? Todo sábado eu faço lá na galeria, na Livraria Cultura, o Café com Rafael Murió. E vem gente do Brasil todo, né? Tomar café comigo às 10 horas da manhã e conversar sobre arte, que é a segunda situação muito interessante. As pessoas têm que ter grupos de artistas e que conversarem sobre arte, sobre futuro, sobre exposições, como fazer, porque, lógico, a primeira fase da vida do artista é uma fase dura, sem grana. Então, é como vai se expor sem ter dinheiro no bolso. Então, os grupos de artistas se reunindo conseguem fazer muita coisa e conseguem fazer com que pelo menos alguns sobrevivam sobre esse tipo de ação. Bom, voltando para o começo ali da sua análise, o fundamental para ser profissional, né? A gente, a partir dessa dificuldade de encontrar alguém que faça o investimento necessário no artista, eu concluo o seguinte: a maioria coloca a arte como plano B, não é isso? Tenta fazer disso o plano A, mas as dificuldades impostas são muitas mesmo, né? São muitas mesmo, né? Plano B, ela tem que ter foco, né? O foco é o plano A, né? Então, na hora que ela não tá comendo, não está pagando aluguel, não está pagando nada, ela tem que ter um foco. Qual é o foco? Tentar achar o seu preço de arte, se conseguir um galerista manter esse preço de arte, não vender quadros no seu escritório abaixo do preço que ele está dependendo, está dizendo em termos de mercado, quanto vale o trabalho dele, né? Então, foco, tentar, dedicação, foco, não ser plano B. O plano B é eu pintar e eu trabalhar, né? Mas o plano A tem que ser realmente o foco. Estar em reunião,
está em gente, está no mercado, está visitando exposições, conhecendo gente, e aí a gente vai embora. Murió, você pode repetir que dia que você toma o café na Livraria Cultura, que eu quero ser o primeiro da próxima lista. Lógico, todo sábado, 10 horas da manhã, 10h15, eu estou lá na Livraria Cultura, agora é um novo café que tem lá. Eu vou lá Sim, para lá desenhar normalmente, fazer esquetes, muito né? legal. E nisso eu acabo recebendo artistas, no geral, tem gente que vem do Brasil todo para vir falar comigo. Legal, a gente já tinha até falado a respeito dessa sua atividade, né, Murió, numa outra ocasião aqui no programa, Café com o Rafael Murió, então todos os sábados, 10h30 da manhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eu Legal, vou, eu gente. vou, eu volto a fazer isso a partir de fevereiro, tá? Período de férias agora, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo do programa Gente que Fala, bem rapidinho, a gente já volta aqui na sequência com mais assuntos, a gente vai conhecer o trabalho do Luiz Milan e também do Cris, depois desse intervalo. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Vamos falar agora sobre o seguinte: o compositor e cantor Luiz Milan está lançando o álbum Brazilian Match. É o quinto da carreira do Luiz Milan e que promove um encontro entre instrumentistas brasileiros e estrangeiros. O álbum, dedicado ao jazz, tem 16 composições autorais, reúne grandes nomes da música instrumental brasileira, além de feras que já integraram bandas de ícones da música mundial como Miles Davis, Sting, Paul McCartney, John Lennon e Frank Sinatra, entre tantos outros nomes. Luiz Milan, eu tomei o cuidado aqui de dizer compositor e cantor, e não cantor e compositor. Essa é a ordem mesmo? Então, Mauro, não é essa a ordem, né? Que eu sempre falo, né? Que eu sou um compositor que canta, que é diferente de um cantor, né? Cantor é o Milton Nascimento, né? Frank Sinatra, Renato Braz, né? O nosso querido Renato Braz aqui de São Paulo. Então, esses são cantores, né? E no caso, eu sempre me dediquei à composição, desde garoto, desde a adolescência, né? Sempre foi uma paixão minha, junto com a medicina, que eu também sou médico. Então, eu tive essas duas paixões, além da minha família, é claro. E então, eu estava preparando o meu quinto CD, que seria um CD instrumental, quando, por um acaso, o Moisés Santana, que sempre faz as divulgações dos meus CDs, enviou o meu último CD, que era Achados e Perdidos, para o Arnaldo de Solteiro, que é um grande produtor, que já trabalhou com todos os grandes artistas, né? Assim, aqui do Brasil e de fora, João Gilberto, Tom Jobim, João Donato, até Dana Kroll. Ele é um produtor espetacular, respeitadíssimo no mundo todo e conhecido no mundo todo. E que sempre morou, grande parte da vida dele, nos Estados Unidos. E o Arnaldo estava morando aqui no Brasil por causa da pandemia, e ainda está. E o Moisés resolveu colocar o meu CD junto com o de outro artista que tinha pedido para enviar para ele. O Moisés, né, pediu para enviar para o Arnaldo o CD. E o Arnaldo gostou muito do Achados e Perdidos e escreveu uma pequena crítica no Instagram dele. E eu mandei uma mensagem agradecendo ao Arnaldo, obrigado, tal, né, por ter ouvido o CD e pelas suas palavras, tal. E daí começamos a conversar
por WhatsApp, surgiu uma amizade e daí surgiu a ideia de fazer um CD junto, né? Produzido por ele, com arranjos do Michel Friedenson, que foi quem sempre fez os arranjos para mim desde o início, desde o meu primeiro CD. E passamos nós três meses, mais de 6 meses, planejando esse CD. E a ideia do Arnaldo era que fosse um CD para o mercado internacional, algo que eu nunca nem sonhei, nunca tive esse projeto, nem sonhei, né? Nem sonho, né? Mas o Arnaldo falou, não, nós vamos fazer um CD para o mercado internacional e para isso a gente precisa ter músicos daqui e de fora. E aí surgiu uma ideia de dar um título Brazilian Match, que é um encontro, né, brasileiro. Foi ideia do Michel, esse título. E nós convidamos os músicos que usualmente tocavam comigo, aqui do Brasil, grandes músicos, né, como o Michel no piano, é um grande pianista, o Edu Ribeiro na bateria, Silvio Mazuca, Camilo Carrara, e a cantora Gianna Viscardi, que também já tinha participado do meu CD. E o Arnaldo, que tem um trânsito muito fácil com todos os músicos, ele é muito querido, essa vantagem, né? Entrou em contato com músicos de fora e convidou, mostrou as músicas e todos aceitaram, não teve ninguém que recusou, foi muito bacana, né? E o Michel fez os arranjos, deu um trabalho enorme, vocês imaginam, no total são 32 músicos participando do CD, Sim. né? E então ele fez os arranjos, nós gravamos as bases aqui em São Paulo, no estúdio Arcis, e daí essas bases foram enviadas para fora, né? Então tem grandes instrumentistas, não dá para citar todos, porque são 32, Sim, mas claro. David Sanborn, Red Breaker, e grandes intérpretes, né, como o Ellen Johnson, Alice Sawyer, New York Voices, e a nossa querida Lisa Ono, né, que nasceu aqui em São Paulo, mas é radicada no Japão, ela participou também, né? Então, a ideia do disco foi um encontro de grandes músicos brasileiros e estrangeiros. Sim. Tá nas plataformas, Milan? Sim, sim, está em todas as plataformas, encontrado facilmente. Quem quiser o CD físico até pode encontrar tem uma loja ali na Teodoro Sampaio, a Pop Discos, É. e tem no centro também a Locomotiva Discos, o CD está lá. Bom, se tem o CD, tem que ter o vinil também. Então, Mauro, esse é o próximo passo, né? Nós estamos indo É. aos poucos, né? Mas é isso, o CD, na verdade, ele não é um CD, é um CD de uma pegada de jazz, mas é um CD de música brasileira. Isso que é importante, né? Quer dizer, a nossa ideia foi divulgar a música brasileira de raiz mesmo. Então temos samba, bossa nova, canções, e algumas foram feitas versões para o francês e para o inglês. Bom, Milan, para a gente encerrar esse tópico aqui, porque a gente vê que você, além de compositor e cantor, é também psiquiatra, né? É o plano A? Como é que é esse dia a dia aí? Então, a minha profissão assim para eu ganhar a vida é a psiquiatria, foi a medicina, assim, foi o plano A, Uhum. nesse aspecto, né? Mas, como eu falei, foi quem financiou todos os meus CDs, não foi nenhum programa, Lei Rouanet, nada, nunca. Sim. Então, a minha clínica que financiou todos os CDs. Mas, assim, como paixão, como arte, acho que não dá para dizer quem vem na frente, se é a medicina ou a música, que eu amo as duas coisas, né? Para mim é um prazer enorme praticar medicina, eu amo a medicina, sempre amei, e desde a faculdade de medicina eu fazia música e compunha, e desde naquela época já chegamos a gravar um LP em cooperativa com vários alunos da USP, que se chamava Ponta de Dama, para poder mostrar as músicas de vários compositores que existiam lá na época. Muito bom, Milan. Vamos seguir aqui para conversar com o Cris agora. Programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais e retransmissão às 10 da noite, Rádio Cultura AM 1990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.
Olha, a Quimbanda lançou nesta semana o single Afronte, é o primeiro trabalho do projeto O Rock é Preto, que une afrofuturismo e rock and roll. Segundo a banda, Afronte não é só uma experiência auditiva, mas uma declaração de resistência, empoderamento e amor, além de uma poderosa arma de resistência e luta contra o racismo. A canção conta com guitarras e percussões marcantes que levam o público a um regresso à diáspora africana, de onde não se ouve só tambores, mas as guitarras que compõem o som da banda e as origens do rock. Vamos lá, Cris, conta pra gente sobre o single Afronte. A Fronte é um projeto muito particular, assim, né? Pensamos durante um bom tempo, e é uma composição de Rogério Menudo e Yves Remond, ambos da banda Quimbanda, baixista e guitarrista. E a Quimbanda, ao contrário de muitas bandas por aí, não é o vocalista que faz as letras, assim, eu procuro nem muito escrever nada, deixo muito aspecto para que eles façam isso, porque é formada por 6 homens pretos, cada um com a sua verdade, né, com idades diferentes, com experiências diferentes, e essas experiências são reunidas dentro de um estúdio e se formaram as grandes canções, né? Tivemos outras canções gravadas anteriormente à Fronte, mas nesse momento agora a gente fala que a gente está começando a entrar no nosso momento, nossa melhor performance, né? É uma música alegre, é uma música divertida, porque quando se fala toda vez, pô, lá vem um ativista preto falar, já vai, todo mundo já imagina a mesma coisa, né? Ele vai gritar alguma coisa, alguma frase em Urubá, Viva Zamunda e por aí vai. Não, nós somos preenchidos por diversos sentimentos, inclusive o sentimento de amor. E o fato de nós nos amarmos muito, de cuidarmos um dos outros, é que faz com que a gente consiga explanar a nossa arte. Eu vi ali os comentários dos nossos amigos artistas aqui falando sobre o plano A e o plano B, e eu fiquei rindo aqui internamente, pensando assim, puxa vida, eu não tenho um plano B, né? A gente não tem plano B. A nossa arte, o plano A é fazer com que ela aconteça, porque o mercado pornográfico ele é tão agressivo, tão misógino e racista, que não dá espaço para a gente ter um plano B. Ou a gente consegue fazer as coisas de um modo assertivo, direto, né, e deixar em negrito que existem outras vertentes dentro da música preta no Brasil e no mundo, para que a gente consiga expor a nossa qualidade como arte e como artista. E viver disso, né? Que é importante, né? Mesmo colocando, falar, mas você é ativista, você não... Não, cara, eu vivo, a gente tem que viver disso. Sendo como professor, como cantor, ou como uma venda fonográfica dentro das plataformas digitais. Eu falo que eu tenho 40 anos e passei por as diversas fases dentro do mercado fonográfico. Quando eu comecei a bandinha de garagem lá atrás, ainda quando tinha cabelo e tal, nosso sonho era gravar um disco e aparecer na MTV. Depois de um tempo, nossa ideia e sonho era ter um CD gravado e nossas músicas serem compartilhadas no YouTube. Com o advento maior da tecnologia, do Napster, depois veio Spotify e as outras materiais de streaming, nosso desejo maior é que a gente ecloda e exploda dentro de uma plataforma de streaming. Então, são diversas mudanças que o músico passa, que chega um momento que a gente fala assim, peraí, mas qual é o nosso caminho de verdade? E, enfim, a Fronte e Quimbanda agora são a nossa verdade, conseguimos sintetizar todos os sonhos e as vontades das famílias também que fazem parte da Quimbanda, de cada artista, né? De cada um deles, de cada um desses músicos, para que conseguimos entregar um trabalho de qualidade e demonstrar que há outras vertentes dentro da música preta brasileira. Agora, Cris, a palavra afronte, o termo afronte, quer dizer, está dentro disso que você acabou de contextualizar, ou seja, é de você ir para cima, de você lidar com essas questões que você acabou de contextualizar, né? Exato, e também da forma como ela é falada. A nomenclatura brasileira tem uma questão de sempre juntar vários tipos de palavras, né? Fronte, afronte, e se você pensar bem, a palavra afro está bem destinada nessa questão, né? O afro, você é uma pessoa afrontosa, né? É uma pessoa afrontosa, é uma pessoa afro que tem a cabeça erguida e vai lá e faz a coisa como tem que ser feita. Temos que estar ligados, sim, na forma de como demonstrar isso e como superar, não falar em expectativa, mas como superar as barreiras colocadas pelo mercado fonográfico, pela questão cultural da cidade de São Paulo e do Brasil e do mundo. Voltando lá em cima do nosso primeiro amigo que falou sobre a questão da Avenida Paulista, eu sou apaixonado pela Avenida Paulista também, e um dos meus maiores sonhos é fazer um grande show na Avenida Paulista. Mas em 2020 eu tive a oportunidade imensa de escrever em letras garrafais na Avenida Paulista, Vidas Pretas Importam.
em meados do dia 20 de novembro de 2020, logo no momento muito importante no mundo e no Brasil, né, uma tristeza grande, tendo em junho a morte de George Floyd, e nessa época o assassinato brutal de um companheiro negro dentro de um supermercado lá no Rio Grande do Sul. Foi em E eu frente ao lembro MASP, né, Cris? exatamente, frente ao MASP, aquelas letras lá. Eu falo assim que eu fiz só as vogais porque eu sou preguiçoso, mas eu estava lá escrevendo junto com diversos outros artistas, ativistas, e eu parei uma hora naquele momento e fiquei vivenciando aquilo e fiquei pensando, a Quimbanda estava nascendo naquela época, né? A Quimbanda estava nascendo, assim. Nós somos artistas que tocamos há muitos tempos, há muitos anos juntos, e ela estava nascendo a ideia, aquela concepção de criar, de trazer, de fazer uma vertente do Afro Samba de Baden Powell, que também a gente gravou Canto de Ossanha. Quem quiser vai lá nas redes sociais, tá uma delícia ouvir essa música. E pensando em tudo aquilo, eu falo assim, mas como é que eu vou mostrar a minha realidade? E aí vem a mais loucura possível, que é pegar um grupo de rock para falar de afrocentralidade, falar sobre afrofuturismo, dentro de uma cidade onde você explana ela é diversa, ela tem diversos ícones para você cantar e viver, mas nós estamos trazendo a nossa verdade de como a gente pensa na África, de como a gente pensa no nosso dia a dia, de como eu atuo na minha guerra interna, como eu atuo na minha guerra externa, porque, como eu disse, eu sou um homem preto da cidade de São Paulo, que mora no centro, e só para ver a guerra é só sair na calçada da minha casa, eu vejo quantas pessoas estão caídas em situação de vulnerabilidade, e a maioria delas são pretas. Então, a minha guerra é o tempo todo, é o todo momento. Não tem como fechar os olhos para isso. Olha, gente, temos perguntas aqui da audiência, são 4, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade para vocês, para a gente conseguir cumprir aqui com todas elas. Antes disso, eu vou pedir para o Cris e também para o Milan. Cris, você tem a capa do seu trabalho aí para mostrar para a gente? A capa do Afronte? E eu vou Não pedir para tem, o mas Milan posso também. contar outra coisa? A capa da fronte, ela é de... eu ia até falar para o nosso amigo artista plástico como é que ele sobrevive numa era de arte digital, assim. A gente não tem mais. Eu não tenho Tá, mais o físico, né? Tudo é digital, tudo é muito louco isso. Até falar assim, cara, como é que eu adoraria ter uma capa da fronte, assim, grandona, em vinil, mas tá muito caro. Então a gente tem que fazer as artes digitais. Então, infelizmente, eu não tenho a capa do Afronte, mas eu tenho aqui, o vou Kimbanda. mostrar aqui. Eu tenho aqui a capa da Quimbanda, a arte digital. Legal, legal. Legal, bacana. Ó, a pergunta que vem para você, do Rubens Santos, Cris, ele está no Facebook, ele pergunta o seguinte: o que o cantor Emicida quis dizer ao afirmar que o Brasil tem um racismo extremamente sofisticado e letal? Rubens Santos, é isso? Rubens Santos, isso. Rubens Santos, obrigado pela sua pergunta. Esse tema que o Emicida coloca também é um tema muito usado por uma das nossas grandes historiadoras e filósofas, que é a Conceição Evaristo, assim também como muitos de nós falamos. Ele é sofisticado porque ele faz com que o homem preto, a mulher preta, a pessoa preta acredite que não tem racismo. E pior, ele faz com que a pessoa branca nos abrace e falamos que nós todos somos iguais. A sofisticação foi dada a isso, a essa construção de 500 anos de apagamento histórico dentro da nossa cultura, ou seja, embranquecendo e erradicando a história preta, tirando dela da sua visibilidade, tirando o seu protagonismo de forma muito sutil. Dentro das escolas, não se fala sobre isso. Nós temos um trecho enorme, eu lembro muito bem de eu estudar o Holocausto, que se passou há 40 anos, e 3, 4 capítulos, e não desmerecendo de forma alguma o sofrimento do povo judeu, o sofrimento daquelas pessoas, mas eu lembro de ter meio capítulo falando sobre escravidão no Brasil. Meio Sim. capítulo. E aí que está a sofisticação. É colocar dentro das escolas, dentro da arte, da música, das escolas de samba, dos meios de comunicação. Digo, aonde estão a afrocentralidade de algumas questões? Quando se coloca uma música como Afronte, como é a que espero que tenham a oportunidade de ouvir, e vocês vão começar a ouvir o toque da guitarra e um pouco da letra e o que se fala, e ambiguamente eu falo ali, olha, cuidado, eu sei de onde vem isso, eu sei de onde fala sobre isso. Eu gosto de todas as coisas possíveis e imaginárias para mim, porém, há uma força que não é imaginária, não é uma força extremamente letal, um monstro que vem de lá pegar a gente, não. Ela está no nosso dia a dia, ela está na nossa calçada, ela está nas coisas que nós compramos, no nosso estilo de roupa, nosso estilo de fala. É aí que está a letalidade.
Muito bom. Lívio Giosa, bem rapidinho, porque o tempo está passando rápido aqui. A pergunta é do Jaime, do Jardim Monfilholi. Valeu, Jaime, aqui sempre com a gente. O que o poder público pode fazer para nos dar mais segurança na nossa Avenida Paulista e também no entorno? Você falou aí, né, do policiamento, atividade delegada, enfim. Mas o fato é que, né, como o Jaime está questionando, existe uma sensação de insegurança muito grande, né? Ô, Jaime, obrigado pela pergunta. E duas ações muito contundentes foram feitas nesses últimos meses. Primeiro, que foi uma doação da própria Associação Paulista Viva de 20 bikes super equipadas para a Polícia Militar, para que os policiais transitem pela ciclofaixa e façam esse trabalho de prevenção. E a Operação Delegada, que foi implantada num ato que nós assinamos também faz 10 dias, com um contingente muito alto de policiamento. Se você for agora andar pela Avenida Paulista, você vai notar isso em todas as esquinas, veículos da Polícia Militar, veículos da Guarda Civil Metropolitana, policiais andando pelas calçadas, e isso são os 3 turnos, manhã, tarde e noite, com grande acolhimento da comunidade local para acolher esses soldados que vão participar desta operação. Portanto, hoje a gente sente essa atuação bem forte e a própria associação desenvolveu um projeto chamado Corredor Ativo de Segurança, com a instalação de várias câmeras nos edifícios, facilitando a ação da Polícia Militar e das delegacias com uma central de operação feita por uma empresa particular que está atendendo todos esses edifícios da Avenida Paulista e tendo contato com a polícia. Portanto, hoje o cenário é diferente. Você pode vir aqui, assim como todos que estão participando desse encontro, nos ouvindo, nos vendo, passeiem pela Avenida Paulista, porque hoje a Avenida Paulista já tem outro cenário. Bem rapidinho, Murió, o não. Mariana Coutinho está no YouTube. Qual é a sua opinião? Ela pergunta sobre a arte de rua em São Paulo e até que ponto os grafites e murais merecem a atenção do público. Bem rápido, Murió, por gentileza. Eu acho bárbaro. Tanto é que a minha arte, ultimamente, tem um pouco da arte de rua, né? Hoje nós temos grandes artistas que estão aí pintando o mundo todo, né? E eu sou o maior apoiador desse tipo de situação. Não aqueles garotos que simplesmente riscam muro, põem umas letras diferentes, mas arte propriamente dita. Sou a favor. Milan, a pergunta aqui da Juliana Rocha, eu vou aproveitar e te pedir para mostrar o material aí, a arte do seu trabalho, né? Enquanto isso, a pergunta é a seguinte: o que o seu álbum O Dia em que São Paulo Floresceu, que é o segundo, ela está dizendo aqui, ainda tem de igual e de diferente da cidade? Bom, a capa do Brasília Match está aqui, só para vocês notarem que tem o nome de todos os músicos. Eu fiz questão de colocar o nome de todos os músicos na capa, do Michel, do arranjador e do produtor, né? E aqui atrás tem todos os meus parceiros, por exemplo, Jorge Pinheiro, que foi um parceiro meu que participou de metade do CD, e de todos os meus outros parceiros. O dia em A que São pergunta Paulo aqui da floresceu... Juliana, sim, que é o Então, seu segundo trabalho, né? o dia que São Paulo floresceu, na verdade, é uma música que é quase que uma brincadeira, né? Que conta a história de alguém que veio do Nordeste encontrar alguém aqui em São Paulo, procurou na cidade toda e depois não encontrou. Quando estava voltando, a pessoa sentou do lado dela no avião, né? Então foi essa brincadeira. Agora, assim, o que mudou de São Paulo dessa época para cá, foi essa pergunta. Olha, eu acho que mudou. Acho que São Paulo tem aspectos maravilhosos, né? Como o Lívio coloca no poema dele, e muitos problemas. Eu acho que culturalmente é uma das cidades mais pulsantes do mundo que eu conheço. Sim. Então, do ponto de vista da arte, acho que isso até progrediu. E temos problemas de segurança, tudo que já foi dito aqui. Então, eu Sim. acho que nos dois aspectos isso se acentuou.
Muito bom, gente. Olha, vamos colocar aqui a nossa despedida, o nosso ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. O agradecimento a vocês todos pelas participações, em nome de toda a nossa equipe. Lívio Giosa, apresentador, professor, apresentador não, apresentador sou eu. Desculpa, gente, sexta-feira, assim, a gente mistura os termos, né? Administrador e professor Lívio Giosa, presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial e da Associação Paulista Viva, é autor do livro Olhos da Vida, Contos de Poesia, mas o Lívio pode ser também um apresentador, tenho certeza que ele é um ótimo palestrante e como Obrigado. professor, né? Henrique Crispim, o Cris, cantor, compositor, regente, instrumentista e ativista do movimento negro, ele é o vocalista do grupo Quimbanda. Luiz Milan, compositor, cantor e psiquiatra, e o Rafael Murió, artista plástico e músico. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o Ricardo Godoy, hoje aqui no nosso apoio técnico, obrigado aqui, Ricardo, pela ajuda com a gente, o Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença todos os dias por aqui. Desejando um bom final de semana para todos, muita saúde, muita alegria, aproveitem bem aí para buscar novas energias para a semana que vem. A gente volta na segunda-feira, a partir do meio-dia, pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai continuar aqui na 365, o programação musical agora, melhor da programação musical internacional e também MPB, para você curtir aqui nesse início de tarde. Na segunda-feira, acho que já vai ter de volta aí o Lucas Neto. Então, enquanto isso, você vai aqui com a 365 curtindo muita música boa, programação elaborada com dedos especiais. Muito obrigado, gente. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.